Será que você já venceu o tabu de levar o seu dinheiro para dentro de uma sessão de terapia? Para refletir sobre ela, para elaborar e integrar partes dela e assim você poder tomar decisões cada vez mais maduras emocionalmente com o seu dinheiro? Eu sou Sara Matos, sou psicóloga clínica e esse é o podcast O Dinheiro no Divã. Aqui a gente conversa sobre dinheiro e os pedaços da nossa vida em que esse dinheiro faz uma costura e faz parte, para entender e refletir sobre como esse dinheiro interfere no nosso mundo interior e como a nossa realidade interior também interfere na vida financeira. A sessão de hoje vai trazer reflexões sobre por que é tão difícil para mim falar sobre dinheiro? Por que é tão difícil para mim conversar sobre dinheiro? Eu até lido bem sobre ele, eu lido bem, eu ganho, eu gasto, tenho controle financeiro, mas na hora de conversar sobre qualquer pessoa, com qualquer pessoa sobre dinheiro, eu travo. Inclusive, se você conhece pessoas que também têm dificuldade de conversar e falar sobre dinheiro, que têm vergonha de falar sobre dinheiro, já encaminhe esse episódio para elas e a gente refletir junto sobre isso. Quando eu estou atendendo, eu recebo pessoas que me relatam assuntos, situações dessa forma. Poxa, na hora que um cliente me pergunta quanto custa o meu trabalho, eu tenho muita dificuldade. Eu gaguejo, eu tenho dificuldade de falar o quanto custa a minha sessão, quanto que custa o meu projeto. Se eu pudesse, eu não falava nada, eu ia esperar essa pessoa adivinhar sozinha o quanto custa, ela me pagaria o quanto que ela quisesse. É isso, gente. Eu não quero conversar sobre dinheiro, eu não falo sobre dinheiro. As pessoas podem me pagar o quanto que elas querem me pagar. Ou então, nossa, quando a minha amiga me pediu um dinheiro emprestado, mas ela já está me devendo uma grana e eu disse que eu não queria, nossa, eu me senti muito mal de falar isso para ela. Ou eu sei que aquela amiga está me devendo R$ 300 de uma balada que a gente foi, eu paguei a conta dela e ela está sempre me dizendo que amanhã ela paga, que depois ela paga, mas ela acabou de comprar um sapato, pagou uma viagem para Fernando de Noronha e os meus R$ 300, não consigo cobrar. Conversas difíceis, elas são naturalmente difíceis para mim, para você e para todas as pessoas, por causa de dois mecanismos diferentes. O primeiro deles é incontrolável, é automático, é biológico. Nós temos dentro do nosso cérebro partes deles que são inibidoras de comportamento. São partes do nosso cérebro que impedem que a gente fale determinadas coisas, faça determinadas coisas e pareça algumas coisas também. Essa parte do nosso cérebro, nos dada pela biologia, ela é importante para o nosso processo de vinculação e conexão com outras pessoas. Nós temos uma necessidade biológica, não é frescura, não é cultural, não é algo que muda de pessoa para pessoa, é biológico, é tão biológico quanto a necessidade de você se alimentar, se hidratar, ter um ambiente, uma casa segura, ter relações seguras, ter conexões e vínculos, é biológico, é uma necessidade vital. Nós somos mamíferos. Relacionamento faz parte da nossa estrutura biológica e vital. E dentro do nosso cérebro, a vida, a natureza, nos preparou para manter vínculos e conexões, criando dentro de nós inibidores de comportamentos, inibidores de falas, inibidores de tudo aquilo que pode nos quebrar vínculos, nos afastar de pessoas. E a gente também tem um outro mecanismo que não é mais biológico e sim social e cultural. Esse sim pode variar de grupo para grupo. Todas as vezes em que nós estamos em um grupo, existem inibidores grupais, sociais, culturais que nos impedem de tomar caminho A ou caminho B. Esses grupos costumam ter regras que são rígidas e inflexíveis de tudo o que você precisa ser, parecer, viver, da forma como você tem que se comportar para pertencer.
Relacionamentos são vitais. Pertencer a grupo também é vital. Faz parte da nossa experiência humana, animal, pertencer a grupos. Então, quando nós estamos diante de um grupo específico, seja ele um grupo da sociedade do estado onde a gente mora, da cidade onde a gente mora, de família, da escola, de um grupo religioso, de uma profissão, esse grupo tem regras. Algumas vezes, essas regras viram tabus. Elas viram regras intocáveis. E regras intocáveis dizem sobre aquilo que você é obrigado a se comportar, a dizer e a fazer para poder pertencer. Quando a gente fala desses dois mecanismos, tanto o biológico quanto o cultural e social, ambos estão na base da nossa dificuldade de ter conversas difíceis. E isso significa que, para algumas pessoas, conversas difíceis em alguns temas, em algumas relações ou com algumas pessoas específicas, é diferente para uma outra pessoa. Algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre as suas emoções, mas falam abertamente sobre dinheiro. Algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre sexualidade, sobre as suas relações, mas falam abertamente sobre tudo o que sentem. Não vai existir uma pessoa que diga eu falo abertamente sobre qualquer coisa. Põe o assunto aqui e eu vou falar tudo que eu penso. Se existe uma pessoa assim, que não tem inibidores biológicos, fisiológicos, neurológicos atuando, essa pessoa vai ter uma questão neurológica atuando ali naquele momento. Biologicamente, nós somos preparados para termos, sim, filtros. Esses filtros são naturais, a natureza nos presenteou com eles. Eles precisam acontecer. A gente não fala sobre tudo que a gente pensa. Se a gente fala sobre tudo que a gente pensa do jeito que a gente pensa, às vezes a gente pode pensar que a gente não vai ter relação nenhuma. Se você vê aquela pessoa que está vestida com uma calça roxa com bolinhas laranja, uma blusa verde-limão e a pessoa diz, nossa, tô ótima, e você por dentro está dizendo assim, nossa, parecendo um palhaço, mas eu não posso dizer porque é o meu filho que está me perguntando, porque é a minha melhor amiga quem está me perguntando, porque é alguém que eu amo muito e é uma pessoa que eu me importo muito que está me perguntando, eu vou dizer assim, nossa, tá ótimo. Eu vou ter um filtro que vai me impedir de ser completamente honesta, porque justamente isso pode abalar essa relação. Mas socialmente e culturalmente, nós também temos crenças que nos são dadas por instituições. Seja essa instituição a família. A família tem crenças sobre o que você pode e o que você não pode fazer, o que você pode e o que você não pode falar, como você pode e como você não pode se comportar. Seja instituições religiosas, seja instituições de profissão. Para algumas profissões, se você é um educador financeiro, falar sobre dinheiro é a coisa mais normal do mundo. Faz parte da sua profissão. Mas se você é terapeuta e você fala sobre dinheiro, poxa vida, eu acho que eu estou sendo meio mercenária de falar sobre dinheiro. Afinal de contas, eu trabalho com a alma humana, eu trabalho com as emoções e com as relações. Se eu falo sobre dinheiro, eu não vou ter conversas difíceis sobre dinheiro com o meu cliente. O que ele vai pensar de mim, né? Porque a minha profissão me diz de uma forma tácita, sutil, subliminar. Tem uma regra dentro de pessoas que trabalham com terapia de que dinheiro é mal, dinheiro é ruim. Falar sobre dinheiro dentro de uma sessão de terapia é um grandíssimo tabu, não pode. Então, essas conversas difíceis sobre qualquer tema na nossa vida, elas realmente são difíceis para alguns temas, para algumas pessoas, para algumas relações, para algumas situações, para algumas profissões, mais do que em outras, e depende muito de pessoa para pessoa. Mas uma coisa eu posso te dizer, apesar disso ser biológico, apesar disso ser social e cultural, uma construção social e cultural,
Existem culturas em que um assunto é muito mais tabu do que outro. Dentro daquele país, daquela cultura, se fala muito mais fácil sobre isso, mas quando você ultrapassa a fronteira, não se fala mais sobre aquilo. A gente precisa encarar o fato de que conversas difíceis precisam acontecer. E aqui eu quero poder te ajudar a refletir sobre esse processo, sobre como é que você reflete por dentro para poder atravessar e ter coragem para sentar e ter conversas difíceis, principalmente sobre dinheiro. Quando a gente fala de conversas difíceis, além dos inibidores e dos filtros biológicos, que a gente não tem controle sobre, a gente tem consciência quando eles estão atuando, a gente consegue dar uma melhorada nos filtros, mas ele vai acontecer sim ou sim. Entenda que esses filtros e esses inibidores, eles vão acontecer de uma forma tão fácil e natural como você, por exemplo, sentir fome depois de um tempo de comer. Então, se você tomou o café da manhã às 7 horas da manhã, provavelmente meio-dia você vai estar com fome. Isso é a biologia te dizendo que você precisa comer para poder ter energia para ficar em pé. Então, inibidores biológicos, neurológicos que são automáticos e que vão acontecer, você consegue manejar, mas você não consegue desligar. A gente pode lidar com eles de formas diferentes. E eles têm o outro lado, que é o construto social e cultural, que acaba influenciando sobre o que pode e o que não pode. É uma dobradinha que tem dentro da gente. Entendendo, então, que a parte biológica ela vai atuar sim ou com certeza, e que você pode, na melhor das hipóteses, lidar com ela de um jeito diferente, a gente vai entender um pouco mais sobre as partes mais culturais e sociais das conversas difíceis. Quando a gente vai em direção a uma pessoa para conversar sobre um determinado tema, algumas crenças, algumas construções, algumas verdades e às vezes algumas verdades absolutas, que também são chamadas de tabus. As verdades vêm e dizem: se você falar sobre isso, essa pessoa vai ter uma imagem positiva sobre você. Mas se você falar aquilo, essa pessoa vai ter uma imagem negativa de você. E você vai colocar essa relação em risco. E você vai passar por um processo de vergonha. A vergonha é uma emoção primordialmente social. Ela aparece dentro das relações e daquilo que se construiu como certo, como justo, como belo, como verdadeiro dentro do grupo da instituição que você faz parte. E nós não somos seres simples, nós não somos seres que somos influenciados apenas por um grupo de pessoas. Nós temos a influência do grupo família, nós temos a influência do grupo religião, nós temos a influência do grupo política, nós temos a influência do grupo gênero, o que se acha que eu, como mulher e como homem, tenho que fazer. Nós temos a influência do grupo profissão. Nós participamos de diversos sistemas que nos dizem o que é certo, o que é justo, o que é bom e o que é verdadeiro de se fazer para manter uma imagem positiva diante de um outro membro desse mesmo grupo. Quando você vai ter uma conversa difícil, ela não é difícil por causa do tema, e sim por causa das regras que regem alguns desses grupos, algumas dessas, abre aspas, instituições que pertencem dentro de você. Eu, como mulher, como eu deveria falar sobre dinheiro para manter uma imagem positiva? Eu, como psicóloga, como eu deveria falar sobre dinheiro para ter uma imagem positiva? Eu, como esposa, como filha, como mãe, como eu deveria falar sobre dinheiro para manter uma imagem positiva? Eu, como pessoa que tem um pensamento de direita, de esquerda, do centro, ultraconservadora, deveria falar sobre dinheiro para manter uma imagem positiva.
Eu, como moradora da cidade de São Paulo ou de Parnamirim do Norte, deveria falar sobre dinheiro para manter uma imagem positiva perante aquele grupo. E em cada grupo, cada instituição que tem suas próprias regras, começa a se apresentar, você vai começar a agir de uma forma dentro de uma relação, dentro de uma pessoa, diante de uma pessoa, dentro de uma relação e dentro de um grupo, a ter uma imagem positiva sobre si quando você fala sobre dinheiro. Então a gente vai voltar no tema daquela amiga. Digamos que saiu para balada com uma amiga. É uma das suas melhores amigas. Você conhece essa pessoa desde que vocês praticamente nasceram juntas. As mães de vocês eram as amigas, melhores amigas, vocês nasceram com uma semana de diferença. Gente, eu tô dando uma baita de uma exagerada, mas você pode aplicar esse exemplo para você, tá? Então, você tem lá amiga, suas mães eram as amigas, as famílias eram melhores amigas, vocês praticamente nasceram juntas, e aí vocês saíram pra balada, e aí essa amiga disse, poxa, eu não trouxe a minha carteira, esqueci minha carteira em casa, você pode pagar para mim? Aí você paga, tipo, ela deu uma baita de uma exagerada e só a conta dela foi R$ 300 na balada. Se bem que hoje em dia não é muito difícil você chegar nesse valor numa balada, mas enfim. Ela gastou R$ 300 e aí você foi lá e pagou. Tá, como eu vou conversar com ela sobre dinheiro? Como eu vou falar para ela que eu gostaria que ela me pagasse de volta? E aí eu falo, e aí, amiga, hahaha, como é que você vai? Ah, vou bem. E aí, aquela grana, não sei o quê. Ah, não, deixa, eu te pago no próximo mês. Depois eu te pago. E aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. E essa pessoa não te paga. E aí ela diz, nossa, amiga, tô indo para Fernando de Noronha. Tô indo lá curtir as minhas férias, vou ficar 2 semanas em Fernando de Noronha, maravilhoso, e você só pensando, e aí, esses R$ 300, aquela desgramada não me pagou, né? Tá lá pagando uma viagem para Fernando de Noronha, comprou 15 biquínis novos, um biquíni por dia, vai ficar lá no hotel de luxo, mas os R$ 300 essa desgramada não quer me pagar. Eu me sinto mercenária por querer que essa pessoa me pague esse valor. Eu me sinto mesquinha porque eu tenho um salário. Abre aspas, esse dinheiro não me faz falta. E essa pessoa também está indo lá curtir a vida, está indo lá viver, etc. Eu me sinto gananciosa, porque, ai, gente, eu estou cobrando R$ 300 dessa pessoa, mas que gananciosa. Vamos fazer o seguinte, eu guardo o meu ressentimento diante dessa pessoa, eu guardo muito bem aqui, bem fundo dentro de mim, para não ter que chegar para ela e ela ter uma imagem de mim de que eu sou mercenária, de que eu sou gananciosa, que eu sou mesquinha, que eu sou arrogante, que eu sou egoísta, que eu sou qualquer coisa, eu guardo comigo e fico com isso. Ah, vira um presente para ela, vai. Vira um presente. Não vou cobrar, não. Deixa para lá. Deixa para lá esse valor aí. E isso acaba trazendo para você, é claro que não mexe nessa relação, não faz com que aquela amiga tenha sobre você uma imagem negativa. Amigas se ajudam, amigas se complementam, amigas não cobram uma a outra, amigas não cobram de nada, amigas estão sempre presentes, amigas são, sei lá, pau para toda obra, amiga está sempre ali junto. Esse é o conceito de amiga. Então, enquanto eu sou isso, eu tenho uma imagem, essa pessoa me vê como uma pessoa, uma imagem positiva, mas se eu sou qualquer outra coisa além disso, principalmente em relação a dinheiro, essa pessoa vai me ver de uma forma negativa e eu não quero não. Tenho vergonha. Como será que essa pessoa vai me ver? Será que eu banco ser isso? Será que eu realmente banco fazer isso? Falar sobre dinheiro é falar sobre conversas difíceis, é falar sobre vergonha de colocar alguns temas, porque nós vamos questionar a imagem positiva que as pessoas têm de nós. Se você olha para essa relação, para essa pessoa, para esse trabalho, para uma profissão, e você olha e diz, se eu fizer isso, eu vou ser mesquinha, arrogante, esquisita, ruim, essa outra pessoa vai ter uma imagem negativa de mim, então eu não vou fazer.
vai ser muito mais difícil. Os seus inibidores interiores e as regras sociais que você segue para manter essa imagem positiva é o que estão regendo ali. E mais do que os inibidores, mais do que o filtro natural que está ali atuando, são as regras sociais, as regras institucionais que você segue, que fazem com que você não questione e não queira mostrar, abre aspas, uma imagem negativa de si na hora que você senta para falar sobre dinheiro. E isso vale para qualquer conversa difícil sobre dinheiro. Vou conversar com dinheiro com os meus irmãos. Poxa, eu não consigo mais fazer XYZ. Como que eu vou falar para o meu irmão? Eu sou uma péssima irmã quando eu falo isso. Eu vou falar para o meu marido, para minha esposa, que os gastos estão excessivos, que os gastos estão no teto, eu estou ficando realmente difícil de acompanhar todas essas coisas. Vou falar para o meu namorado que eu não posso sair todo final de semana e gastar o tanto que ele gasta em todas as baladas. Mas eu vou ser uma péssima pessoa se eu falar isso. Se eu falar isso, essa pessoa vai me ver de um jeito completamente diferente, porque se eu sou uma boa esposa, se eu sou uma boa namorada, um bom namorado, eu acompanho em tudo, eu não digo não para nada. Mas como é que eu vou falar para aquele cliente que isso aqui é o projeto, que esse é o valor da minha sessão, que as minhas aulas de arte-terapia, de yoga, de tarô, de reiki, sei lá do que, gente, que eu estou tentando cobrar, é isso porque é isso? Nossa, mas e se essa pessoa me vir como uma pessoa mesquinha e uma pessoa mercenária que está ganhando dinheiro em cima da dor de uma outra pessoa? Gente, eu não sou essa pessoa, já sei, eu não vou cobrar. Vou fazer de graça? Já sei, eu vou fazer de graça. E aí eu tenho dificuldade de sentar e conversar sobre dinheiro em vários aspectos da minha vida. Começa a refletir. Começa a olhar em quais espaços você tem dificuldade de sentar para conversar e para trazer o dinheiro como um tema de conversa. Todas as vezes em que o dinheiro surge nessa relação, com essa pessoa específica ou nessa relação, quais são as relações que você dá um passo para trás e diz: não, eu não vou conversar sobre dinheiro aqui. Quando você começar a entender e a trazer para a consciência quais são as conversas que você está evitando ter sobre dinheiro, quais são as relações que você está evitando trazer o dinheiro como um tema de conversa, quais são as pessoas específicas que você tem dificuldade de trazer o dinheiro como um tema de conversa, você vai começar a olhar para essas relações e vai começar a se perguntar: que imagem eu gostaria, positiva, eu gostaria que essas pessoas tivessem de mim? Eu tenho que ser uma pessoa que diz sim para tudo, que eu sou sempre amável, que eu sou sempre incrível, que eu sou sempre abundante, que nunca é não. E a mais importante, e a pergunta mais importante para você se fazer: que imagem negativa eu não gostaria que essa pessoa tivesse de mim? Que imagem negativa eu gostaria de evitar que essa pessoa tenha de mim? De uma pessoa mesquinha, de uma pessoa mercenária, de uma pessoa aproveitadora, de uma pessoa gananciosa, arrogante, egoísta, narcisista, qualquer uma dessas palavras que são tão difíceis da gente encarar, você vai precisar dizer: como que eu faço para conversar com essa pessoa e abrir mão do controle da imagem que essa pessoa tem de mim? A grande questão sobre as regras, as verdades absolutas e tudo aquilo que é considerado como certo, como justo, como bom, como belo, como verdadeiro, como o lado certo da história, quando a gente fala de dinheiro, significa que a gente tem uma ilusão de que a gente pode controlar a forma como o outro nos vê. É uma ilusão porque isso não tem como ser controlável. Porque para controlar a forma que o outro me vê, ou eu vou virar um robô
E eu vou virar essa pessoa que é sempre muito boazinha e que não faz nada de errado nunca e que está sempre certo, do lado certo da história, sempre fazendo aquilo que é certo. E isso faz com que a minha vida fique tão rígida, tão inflexível, que eu tenho uma dificuldade de ver jovialidade na vida, de ver alegria na vida, porque é tudo tão rígido, tão duro, tão inflexível, que eu tenho dificuldade de aproveitar um pouco a vida. Ou então eu acho que eu realmente posso controlar essa pessoa porque eu controlo ela, porque eu manipulo ela, porque eu acho que essa pessoa é facilmente controlável. Isso não vai acontecer. Aquilo que existe, que habita dentro do outro, só o outro sabe. Naquela imagem daquela amiga que vê, né, deve os R$ 300, digamos que você é essa amiga e você diz, olha amiga, que legal que você vai lá para Fernando de Noronha, né, são 15 dias, maravilhoso. Mas sabe o que que é? Sabe aqueles R$ 300 que você estava me devendo daquela balada? Eu queria saber quando você vai poder me pagar. Você está sendo respeitosa, você está sendo justa, você está sendo correta, você não está falhando com ela dizendo, olha, deixa de ser golpista e me paga logo esse dinheiro, porque eu estou vendo que você está pagando uma viagem para Fernando de Noronha, não é possível que você não tenha essa grana para me pagar, minha querida. Você não está indo com desrespeito com aquela pessoa. Mas você está cobrando dela algo que é necessário de ser ajustado. E você sente que é justo que essa cobrança aconteça. Mas aí a outra pessoa começa a reagir. Você está me cobrando R$ 300. Você é muito mesquinha. Você não sei o quê. Você esquece que eu te apresentei aquele cara maravilhoso. E por que você está me cobrando R$ 300? Você ganha não sei quantos R$ 1.000 por mês. Deixa de ser tão mesquinha. Ai, sua mercenária. Você não está controlando, por mais que você vá lá e você seja justa, que você seja respeitosa, educada com aquela pessoa, você não controla como ela vai reagir, porque isso diz respeito a ela. A vergonha que ela tem de ser cobrada, a vergonha que ela tem de lidar com o dinheiro e com a vida financeira dela também. Mas a gente tem essa ilusão de que se eu faço tudo de certo, de bom, de justo, essa pessoa sempre vai me ver como alguém boa. E isso não é passível de ser controlado. Não o tempo todo e não o suficiente. É claro que a gente tem uma parcela de responsabilidade numa relação, e quando a gente vai conversar sobre dinheiro, a gente vai entender que existe um limite até onde a gente pode ir para realmente ser respeitoso, ser educado, não passar do limite, não acusar uma outra pessoa e ainda assim dizer, olha, isso aqui é um direito que eu tenho. Mas eu não vou poder controlar como aquela outra pessoa vai reagir. É impossível você, através de uma evitação de uma conversa difícil, controlar como a outra pessoa te vê de uma forma mais positiva. Ou se você evitar essa conversa difícil, você vai também evitar que essa pessoa tenha uma imagem negativa sobre você. É impossível. Nós não temos como fazer isso. Então, quando você olha, se eu tenho que tipo de imagem eu acho que essa pessoa vai ter de mim e eu estou evitando que essa pessoa tenha essa imagem através da evitação da conversa, evitando conversar sobre dinheiro, talvez eu possa dizer assim, ok, eu posso ir de uma forma respeitosa, eu posso conversar de uma forma educada e aí tem uma hora que eu preciso abrir mão do controle de que forma aquela pessoa vai me ver. Porque eu não tenho como controlar isso. Se essa pessoa quiser me ver como uma víbora, como uma pessoa mesquinha, como uma mercenária, como uma aproveitadora, gananciosa, talvez isso fale muito mais sobre ela do que sobre mim. E eu preciso abrir mão disso. Então, reflete um pouco sobre essas imagens negativas que você evita quando você tende a evitar conversas difíceis sobre dinheiro. Para que você aprenda de uma forma mais respeitosa, mais educada, a ter conversas difíceis, abrindo mão do controle de como aquela outra pessoa vai te ver dentro desse processo.
Se essa sessão, se essas reflexões te ajudaram de alguma forma ou podem ajudar alguém que você conhece para lidar de uma forma diferente com o dinheiro, para ter conversas mais facilitadoras, mais recursivas, possa vencer o tabu e a vergonha de falar sobre dinheiro, encaminhe esse episódio para essas pessoas. Também não custa nada você avaliar aqui na plataforma esse podcast, se inscrever também aqui no canal para poder receber toda semana o conteúdo dos meus vídeos. Isso faz o meu trabalho crescer e, gente, não custa nada e significa muito para mim. A gente se vê na próxima sessão. Tchau, tchau.